Terceira parte de Retas Brasil, Rabino Shmuel, dia 2 de Tammuz, segunda parte do capítulo 10 da portal Universidade da Fé. Na porção do dia anterior falamos que os nomes de Sefirot são nome de nossa sensação em relação a Deus. Mas sobre ele na essência, sobre como ele é para si e o que ele é, foge completamente do nosso poder e não se encaixa em língua humana. Somente exemplos que nos deixam entregar alguma coisa, entender alguma coisa da sua grandeza. E segue aqui, exemplo disso, no primeiro dia dos 6 dias da criação, diz que os 6 dias da criação são manifestações das virtudes emocionais. Então, no primeiro dia da criação que surgiu a luz e a água, porque também diz que o Espírito Divino estava sobre a água, então tinha lá luz e o Espírito, o sopro divino e a água, se revelou a virtude da bondade, da bondade generosa, já interagindo harmonicamente com as demais virtudes todas, com a vontade divina, a bondade generosa que Deus quer, que Deus sabe e pensa nela e conhece ela e efetiva ela. Conhecendo a si mesmo, ele conhece a sua bondade generosa. Isso aqui tudo é uma forma de nós expressar o que nós sentimos em relação a ele. Sentimos que ele nos quer, que ele nos planeja, que ele nos detalha e que ele se foca em nós para nos criar. E criou com ela, assim nós sentimos, a criatura denominada luz, Or. Quando ele disse que haja luz, o que é luz? Que é um efeito que nós sentimos que se expande e se atrai, ocupando todo o ambiente, eternamente. Então ele vem até o nosso mundo inferior, desde locais superiores, a luz vem de cima para baixo, e se expande no mundo até os confins do mundo, onde há mundo há luz. Essa é a situação do primeiro dia da criação, que é bondade divina. Somente por causa que essa luz está interagindo também com a severidade divina, com o planejamento meticuloso. Então essa luz não externa características espirituais, que nem a luz celestial, que nem a luz dos mundos espirituais. Isso torna uma luz que favorece a existência de coisas físicas. Quer dizer, ele te faz ser sensível e ver físico. Ele não te deixa ver espiritual. Não no sentido de ver com o olho carnal. Ver no sentido de sentir a existência. De perceber, de identificar. A luz te ajuda a identificar. Então, se fosse revelada uma luz espiritual infinita, você poderia sentir criaturas espirituais e as materiais estariam dissolvidas nelas. Elas não ocupariam o espaço que ocupam hoje, não seriam tão concretos. Então, para que haja um mundo material, Deus ocultou, falando que Deus é todo poderoso. Então, a luz dele pode te fazer perceber, não pode dizer tudo, mas um imenso número de coisas. Foi aplicada a severidade harmonizada com a bondade, que para surgir o mundo que Deus quis, bloqueou grande parte das sensações e ficou apenas as sensações necessárias para o surgimento do mundo que Deus quis, para que a percepção desse mundo seja concreta, sem se confundir com a percepção de outros ambientes e situações. E esta luz também, além de Deus reduzir por parte dele, aplicou neles os limites do mundo, espaço, e o mundo material, quando chegou a luz para cá, para a Terra, então ela fica embaixo do firmamento, que é considerado do solo até o céu a distância de caminhar 500 anos a pé, e a distância do leste ao oeste,
quer dizer, uma forma de uma circunferência, que do seu centro até o céu tem 500 anos de caminhada. Todo esse raio é o mundo material, onde se sente a existência de forma concreta. Então, a partir disso, nessa parte do Tânia, eu posso levantar a hipótese que, não necessariamente, que essa mesma luz se comporta igual numa atitude maior do que se caminhasse em 500 anos. Digo, não necessariamente, não tenho provas que está diferente ali, mas o principal efeito da luz é aqui, e não acima daquela distância. Da mesma forma, no segundo dia da criação, se manifesta principalmente a virtude da severidade, harmonizada com as demais virtudes. E Deus criou ali o firmamento, que separa entre as águas superiores e águas inferiores, quer dizer, águas espirituais, que são um tipo de uma sensação. Luz é um tipo de sensação, água é outra sensação. E o firmamento separa entre a parte, digamos assim, as sensações pertinentes ao material da água e as sensações pertinentes ao espiritual da água. E ficou aqui somente as sensações pertinentes à matéria. É similar ao que falamos em relação à luz também. Talvez dá para dizer que quando falamos no início de Bereshit, o escuro seria uma luz em potencial. E a escuridão parava tinha a escuridão e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Eu fiquei meditando, não sei se é verdade essa forma de dizer, mas me vem como hipótese. Dizer que a escuridão seria uma luz potencial, dissolvida ainda no Criador, então você não sente nada. Quer dizer, não teria como alguém usá-la para sentir, mas tem o potencial de haver luz. Espírito Divino é aquela palavra que pode juntar com coisas contraditórias e unir componentes que se acham diferentes. Água, uma sensação oposta da luz. Quer dizer, o fogo, ou a escuridão, minha hipótese, tá? Aquela escuridão do segundo versículo do Bereshit seria luz em potencial. E a luz que Deus criou é a realização daquele potencial. A água é um contrapeso, como se fosse a escuridão e depois a luz, o elemento fogo, quer dizer, componentes que não conseguem estar perto um do outro e querem voltar à não existência, voltar a dissolver-se no Criador. Quer dizer, uma sensação de não querer sentir, de não querer existir. E a água seria o contrário, uma coisa que desce sempre para baixo, uma coisa que faz propagar a vida, uma coisa que quer sentir vida individual particular. E os componentes ali se unem para sentir juntos a vida própria deles. Isso aqui é tudo uma hipótese minha, não tenho um fundamento escrito de tudo isso, mas também não vejo contradição. Para que eu trago isso? Para tentar entender o que eu falo aqui, que no primeiro dia houve uma separação, no segundo dia também houve uma separação. No primeiro dia a separação foi entre o luz, que eu estou tentando dizer que é o elemento fogo, que é o elemento de voltar para ser parte de Deus. Então tem existem sensações de voltar para Deus são fortes, que não permitiriam a existência de uma criatura conformada com a sua criação. Ela, digamos assim, suicidaria espiritualmente, se uniria em Deus. Então Deus se separou. Ficou para nós somente a sensação de querer expressar a nossa criatura, aquela que nós temos como conter, e não mais. Uma que é incontundente, que não dá para contê-la, que não dá para segurar ela, Deus não revelou aqui. Afinal de contas, não nos fez para nós explodir no primeiro momento de pensar sobre sua grandeza. E no elemento água também havia separação no segundo dia. Uma separação entre uma água pertinente às sensações espirituais, de querer existir como espiritual, e uma água que é pertinente ao material, querer existir como material. Quando está misto
o espiritual supera o material e o material se dissolve e ele não consegue se tornar tão concreto, tão bem definido e tão egoísta e individualista, digamos assim. Então Deus deixou revelado então no primeiro dia da criação apenas ele removeu, digamos assim, fez uma separação de algumas sensações que destruiriam o mundo, e no segundo dia completou e também separou e isolou do mundo sensações, bloqueou que não seja sentido aqui coisas que também seriam destrutivas ao mundo, porque favorecem outros mundos. Em outras palavras, no primeiro dia, de acordo com essa meditação minha, que é hipotética, no primeiro dia Deus removeu o perigo da criatura se dissolver nele e deixar de ser criatura de qualquer tipo. No segundo dia, removeu do mundo material o potencial de ele não ser material. Separado de Deus, ele já seria. Sobrando água sem a luz de alta patente, podia haver águas espirituais, mas matéria não haveria. Então Deus removeu as águas espirituais. Quem remove? O sopro da boca de Deus, palavra divina. Em ambas as ações há harmonia. No primeiro dia é a bondade de Deus, generosa, de deixar a criatura sentir a sua verdade, que Deus é que vale. Isso é bondade generosa, dá uma consciência verdadeira. E por isso a criatura, quando age em nome de Deus, vai se expandir até infinito em nome de Deus. Como nisso pode haver expansões destrutivas, então Deus bloqueou aquelas expansões. E o bloqueio é reduzir a bondade. Quer dizer, a bondade elevada ao infinito é contrária à existência de um mundo. Então Deus bloqueou. Quer dizer, aplicou uma severidade, uma meticulosidade acima da generosidade. Generosidade somente quando é útil, e não quando não é útil. No segundo dia, severidade, fazer a criatura, querer ser separada, uma questão de cegueira. Mas ali, para que seja justamente aquela cegueira que Deus quis, foi separada dali. Ela foi protegida para que não seja uma cegueira que não deixa a criatura fazer sua função. Isso é chamado bondade misturada com severidade. Todas essas misturas de ações feitas por efeitos que vigoram um sobre o outro, um limita o outro, um equilibra o outro, tudo para que seja visto a terra seca, onde vive um homem que serve a Deus. E assim as demais sefirot, as demais dias da criação também são regulagens para que exista um mundo ideal para servir a Deus, onde o ser humano, a principal criatura serve a Deus. E sobre isso diz que Eliyahu, na revelação dele para Bishma Bar Yochai no Zohar, as sefirot estão para... Deus fez o mundo dessa maneira para nos mostrar como se conduz o mundo, com justiça e com julgamento. Justiça é severidade, julgamento é misericórdia. Tem que essa tradução do Zohar, estou falando aqui. Mas de qualquer maneira, todas as sefirot, todos os efeitos divinos, seja qual for o nome que nós damos para eles, mas são nomes humanos, tudo o que sentimos em relação a ele, foi nos permitido sentir para perceber como Deus conduz o mundo. Mas não é possível dizer, diz o Zohar, que todo Deus está atrelado a uma justiça específica, que chamamos aqui de julgamento, de severidade, e não um julgamento definido que é misericórdia, pois você não está preso, amarrado em nenhuma dessas virtudes, de forma alguma. Acaba que Deus está completamente livre. Depois dele escolher fazer com a gente, escolher totalmente livremente fazer o mundo desse jeito, nós interpretamos essas coisas como necessárias, obrigatórias, porque para nós é assim, nós surgimos disso. Então para nós assim é a realidade, que o bom é assim e o mal é o contrário. Se Deus tivesse criado o mundo às avessas, então nós sentiríamos às avessas também. Como nós partimos da existência, então
tudo que favorece a nossa existência, do qual dependemos para nós, isso é o bom, isso é o natural. E assim é. Mas o maior assim é o fato de que Deus escolheu que assim seja. Pois ele não está preso em absolutamente nenhuma característica que o homem poderia compreender e descrever em sua linguagem. O homem descreve apenas aquilo que ele sente. Aquilo que ele sente já está depois que Deus escolheu fazer a realidade assim. Isso que diz que quando a Kabbalah ensina detalhes, a pessoa começa a perguntar por que assim, por que assim. Você pode perguntar por que em algumas escalas, mas no final das contas vai ser porque sim, porque assim Deus escolheu. E não haverá mais resposta por quê, porque Deus não está preso em nossa série de preconceitos lógicos. Até aqui o Tânia do dia 2 de Tammuz, terminando o capítulo 10 da Portal da Universidade da Fé.